se informa. 9 em ponto, marcando o quinto sinal, direto de Juqueí, litoral norte de São Paulo. Lucas Josino, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Lucas. Alô, tudo bem, Thaís? Bom dia para você, para o Pedro, para todos os nossos ouvintes. Oi, Thaís, agora sim. Estamos te ouvindo bem. Conseguem me ouvir por aí? Sim, sim, perfeitamente. Aqui a gente tem um pouco de dificuldade no sinal, porque a gente está no alto de um morro. Eu até peço para os nossos ouvintes que puderem entrar nas redes sociais, verem essas imagens. Eu vou virar a câmera aqui agora, porque a gente está acompanhando de perto o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros num dos pontos de resgate. O alto do morro aqui deslizou. É o que a gente consegue ver, esse deslizamento de terra que foi de pelo menos 100 metros. 7 homens do Corpo de Bombeiros estão trabalhando aqui, porque há uma pessoa desaparecida entre os escombros. Tudo isso aqui era uma casa. A casa foi morro abaixo. O que a gente consegue ver aqui é o solo dessa casa, é o piso. E algumas partes de um cômodo. 3 pessoas estavam aqui no momento do temporal. 2 delas foram salvas, retiradas com vida no domingo pela manhã. Passaram algumas horas soterradas. Uma mãe e um bebê, uma filha de 8 meses, foram retiradas daqui com vida e estão em um hospital, mas passam bem. O pai dessa criança e o marido dessa mulher está aqui embaixo desses escombros. Há um cheiro muito forte aqui, Thaís. Um cheiro muito forte. E conversando com os homens do Corpo de Bombeiros, isso significa que o corpo está próximo. Claro que há muita chance dele não ter vida mais, pelo tempo que já passou, mas claro que há esperança sim. A gente consegue ver agora os homens do Corpo de Bombeiros tirando o colchão do quarto dessa casa. Chegaram agora nesse colchão e demoraram mais de 70 horas para conseguir chegar nesse colchão, para vocês verem o tanto de lama. E o colchão até parece que está um pouco intacto, né, Fernando? Fernando, nosso repórter cinematográfico, que também está fazendo essas imagens. Então, eles estão próximos desse corpo. Tem um homem do Corpo de Bombeiros trabalhando com um machado ali, cortando uma parte de uma árvore. Caiu muita coisa aqui, viu, Thaís? Thaís e Pedro. Caiu muita coisa, caiu muita árvore. Josino, escorregamento de terra. Oi, Pedro. É impressionante, né? Para quem não está vendo a imagem, a gente contar que é um trabalho exclusivamente manual. Algo que não tem nada de tecnológico, praticamente com as mãos e alguns utensílios, algumas ferramentas ali, os profissionais, os socorristas estão chegando ao local onde ficava essa casa. Para quem não está vendo, basicamente não dá para reconhecer nada ali, né, Thaís? É um pedaço de terra, né, uma montanha pequena ali de terra, uma vegetação ao fundo, e aí, conforme eles vão escavando, eles vão encontrando objetos que são colocados ali do lado, como o colchão que o Lucas Josino narrou para a gente há pouco, né? Uma cena chocante mesmo, né? De ver o tamanho. Agora um outro objeto que sai ali, uma mochila, me parece. É isso, Josino? Uma mochila, Pedro. Mochila desse pai. Então, olha só, bem próximos ali da casa. Esse é o retrato, né, do que aconteceu com as casas todas ali que ficavam nessa região e que mostra a força da água, né? O que a água pode causar, transformar ali uma paisagem que tinha uma casa num monte ali de entulho, com terra, com pedaços ali de árvores que caíram, tudo fica misturado, embolado, e só esse trabalho mesmo manual, artesanal, para conseguir desvendar o que vai ser encontrado ainda, o que está embaixo dessa terra. Pois é, Pedro, e agora o cheiro aumentou, viu? O cheiro está muito forte, a gente consegue ver os homens do Corpo de Bombeiros conversando, porque eles estão próximos desse corpo, já estão ali na área do quarto, onde possivelmente esse homem estava. Inclusive, informações dos moradores que foram fornecidas para o Corpo de Bombeiros falam justamente isso, que ele estava no quarto, não conseguiu sair do quarto, por isso não foi salvo imediatamente, como é forte aqui. Hoje está um sol escaldante no litoral de São Paulo. As situações de acesso aqui são bem difíceis para a gente subir nesse morro, no alto do morro. Foram 30 minutos mais ou menos para a gente conseguir chegar aqui em meio à lama, a poucos degraus. E um cheiro muito forte, então a qualquer momento eles podem localizar mais um corpo de uma pessoa desaparecida aqui em Juqueí. É preciso lembrar que esse não tem como ser diferente, né, Pedro? Esse trabalho que o Josino está nos mostrando aí, que é um trabalho ali, usam pás no máximo, né? Mas é uma coisa que até usam mãos também, etc. Porque máquinas pesadas, por exemplo, podem provocar danos ao que... enfim, aos restos ali que estão sendo encontrados, e cada detalhe que é encontrado é importante não só para os familiares, né, enfim, o restante da família, mas também é importante para determinar o que aconteceu de fato, né, de que maneira
isso tudo aconteceu. É um trabalho, é preciso, porque tem muita gente que pode ter a impressão de que isso é por falta de equipamento. Não é, é assim mesmo que se faz, enfim, sem mal comparando, é como o trabalho do arqueólogo, né? O arqueólogo faz o trabalho ali na base da pinça, quase, né? Manual mesmo. Mas é exatamente essa comparação, viu, Cláudio? Isso que você está fazendo. Tem que ser algo manual, algo muito cuidadoso, até pelo respeito, né, com as famílias da pessoa que faleceu, e retirar os objetos. Às vezes, nossa, quem teve a felicidade de não perder alguém nessa tragédia, teve a vida inteira desmontada, vai ter que começar de novo. Mas no caso dessa família, todo o respeito é bom, e realmente esses homens da Defesa Civil estão sendo muito corajosos e muito respeitosos. Josino, a gente fica imaginando aqui, né, claro, num momento como esse, o sufoco que essas pessoas todas não passaram, essas vítimas, aquelas que ficaram tempo desaparecidas, aquelas que morreram nessa tragédia, como o caso aí que você está trazendo para nós. Você teve acesso, né, a essas informações aí e vai compartilhar com a gente agora essa produção exclusiva que você conseguiu aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pedro, a gente conversou com muitas pessoas que perderam tudo, que estavam no momento do temporal nas suas casas, nos altos dos morros, e elas mostraram pra gente um desespero muito grande. Mas agora a gente conseguiu os áudios com a Polícia Militar da ligação dessas pessoas para o 190, passando esse desespero em tempo real. O que elas disseram e o que elas diziam no momento do temporal, do que estava acontecendo nas casas dela. A gente conseguiu 3 áudios de pessoas diferentes aqui de Juqueí e também da Barra do Saí, ligando para o 190 e narrando o que elas estavam vendo. Polícia Militar de Emergência. O que está acontecendo aí, senhora? Caiu uma árvore na minha casa! Caiu uma árvore em cima da sua casa, é isso? Tem alguém machucado, senhora? Quem que está machucado? Não sei, eu não sei. A minha mãe tá tentando sair de casa. Eu tô com umas 15 pessoas ilhada em uma pousada aqui em São Sebastião. Já faz mais de 3 horas que eu liguei pro corpo de bombeiros, só que até agora ninguém apareceu. Tem idoso, tem criança? Sim. Você sabe me informar a quantidade? Então são 2 homens? Não. Eu posso te pedir por favor? Sim, pode falar. Será que seria você entrar em contato com a minha mãe e avisar que, por enquanto, eu tô bem? Tá, eu vou colocar aqui que você pede para entrar em contato com ela para informar que você tá bem ainda, apesar da situação. Polícia Militar Emergência. Moça, pelo amor de Deus, moça, chovendo muito, minha casa desabou. Tem vítima, senhora? Moça, eu consegui sair debaixo dos escombros e tirar meu sobrinho de 3 anos debaixo dos escombros, moça. Certo. Meu cachorro tá lá ainda. Certo, senhora. A senhora sabe quantas vítimas que tem? Não sei, moça, não sei de nada. O negócio aqui nunca aconteceu, moça. Eu sou muito cheia de água, pelo amor de Deus. Liga pra todo mundo. Certo, senhora. Senhora, já foi cadastrado. Assim que possível, eu estarei no caminho, senhora. Pois é, Pedro, Thaís, Cláudio e Sônia, esses relatos chocam e chocam mesmo, mas é a realidade que a gente conseguiu com a Polícia Militar do que aconteceu no último sábado, na madrugada de sábado, no domingo, aqui no litoral norte de São Paulo, mostra o desespero desses moradores. E esses áudios, viu, Josino, corroboram com o comentário que eu fiz aqui no começo do Jornal Gente, da necessidade de tirar essas pessoas para a gente não ter mais áudios como esse, né? Porque muitas vezes é a falta de conhecimento, é o apego ao pouco que se tem, a gente entende, não é isso. Agora, é preciso também que essas pessoas tenham as informações necessárias, que elas estão numa área que pode acabar com a vida delas, pode acabar com a vida da família delas, dos filhos, né? Então é preciso sim, e aqui ninguém está falando para pegar essas pessoas e jogar no meio da rua, não é isso, mas tirar num primeiro momento, ainda que tenha que ficar de uma maneira improvisada, em um ginásio, não é o ideal, mas precisa tirar essas pessoas dessa área de encoste. E o poder público não pode deixar essa ocupação desordenada, porque eles vão se ocupando, depois é difícil tirar, tem empecilhos na legislação
legislação, nesse caso a justiça autorizou já a remoção dessas famílias. Foi preciso ter uma tragédia para que uma ação mais enérgica pudesse acontecer. Porque fica todo mundo ali, né, tateando, não, mas é a única casa que o sujeito tem, não tem para onde ir. Não pode, o poder público não pode deixar montar barraca nem no alto lá do morro, onde há área de risco, e nem no meio da cidade, como o Cláudio Humberto traçou aqui em São Paulo. Não é terra de ninguém, é uma questão de organizar isso, dar a atenção que essas pessoas merecem, mas colocar a ordem, né, Thaís? É verdade, mas é uma situação bem delicada de ser resolvida, viu, Pedro? Porque são bairros inteiros instalados no sopé da montanha, a gente não está falando de uma, 2 ou 3 casas, são centenas de casas, centenas de famílias que moram nesses lugares justamente porque trabalham na parte do litoral, em serviços de turismo, trabalham nas casas das pessoas que usam essas casas para veraneio. É uma superpopulação. E o que aconteceu no litoral norte do estado de São Paulo recentemente também foi um aumento gigantesco do preço dos terrenos e a ausência de terrenos livres. Isso já era uma constante, com a pandemia esse movimento se acelerou. Ou seja, Pedro, há uma questão objetiva. A partir do momento em que termina o estado de emergência, aonde essas pessoas vão morar? Porque você pode passar num abrigo 1 semana, 2, ali o momento mais nevrálgico da crise. Mas a partir do momento em que a vida começar a voltar ao normal, para onde vão essas pessoas? Não há uma solução simples, porque é um problema que se acumula há décadas e que você não consegue resolver assim no estalar de dedos, né? São 9h11. A gente tem informações aqui da previsão do tempo, já que a gente